Vamos falar do Verdão. Leandro Boldaquia chega com as informações do líder do Campeonato Brasileiro, da equipe que venceu os 3 clássicos que fez neste primeiro turno do Brasileirão. E olha que 2 foram fora de casa. Chega mais, Leandro Boldaquia. Fala, meu caro Guilherme Lage, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Ontem no Morumbi, vitória palmeirense de virada nos acréscimos, com muita emoção. O Verdão bateu São Paulo por 2-1, gols dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, que chegam a 11 gols juntos os dois na temporada. O Gomes tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, vive uma fase artilheira, o zagueiro capitão da equipe alviverde. O time foi comandado mais uma vez por João Martins, que destacou a força mental da equipe, que não desistiu até o último minuto. Treinamos isso, esta capacidade mental que eles têm de saberem o que têm que fazer, independentemente se estamos a ganhar ou a perder, e hoje foi posta à prova, porque não vamos estar sempre a ganhar. No último jogo também começámos a perder. Sabemos que quando iniciamos a perder é sempre mais difícil. Não queremos, mas é o futebol e temos que lidar com isso. E eu ali, claro que o Abel é o Abel e não é impossível substituir. Mas os jogadores preparam-se, nós preparamos o discurso que temos durante estes dias. Mal saiu o resultado, começámos logo a trabalhar nisso, a dizer que nestes dias cada um tem que ser mais responsável ainda do que é no dia-a-dia, cada um tem que fazer um bocadinho de treinador, e foi o que se viu hoje. Foi cada um deles deu um bocadinho mais para compensar o nosso comandante que estava fora. Então mesmo de parabéns, porque conseguiram lutar até ao fim e felizmente conseguimos a virada. Tá aí, portanto, o João Martins, né, que completou ontem o seu 15º jogo comandando o Palmeiras. São 10 vitórias, 5 empates, está ainda invicto quando o Abel Ferreira não pode comandar a equipe. Detalhe que quando o Palmeiras empata o jogo, tanto ele quanto o Vitor Castanheira incentivaram o time para buscar o gol da virada, também que veio com o Murilo, né? O time não se acomodou com o empate de ontem no Morumbi. Para o jogo de quinta-feira, o jogo da ida pela Copa do Brasil, a tendência é que 3 jogadores possam voltar. Um é certeza, Zé Rafael, que cumpriu suspensão ontem, voltará para o meio-campo. Rafael Veiga e também Marcos Rocha estão sendo preparados para essa volta nessa partida de ida, quinta-feira, pela Copa do Brasil. E aí, né, Guigui, o Abel vai ter que escolher se manter o Scarpa, que tá jogando demais, participando ativamente dos gols, se volta o Rafael Veiga, né, se sai o Veron, enfim, vamos ver como que o técnico palmeirense vai escalar a equipe com todo mundo à disposição. E se ele, Abel Ferreira, poderá, né, já ficar no banco de reservas. Enfim, o prazo para você testar novamente, conseguir um teste negativo e poder voltar a trabalhar normalmente diminuiu, né? Não só no futebol, como em vários setores. Então, vamos ver se o Abel já retorna ao banco de reservas na próxima quinta-feira, no mesmo Morumbi. Morumbi que teve ontem a presença de Ivan Drago, né? Trabalhando neste São Paulo e Palmeiras, e uma virada nos últimos instantes. Não, Ivan, já a gente fala do lado tricolor da vitória, mas eu quero ouvi-lo sobre da vitória, do clássico, né? No caso do São Paulo, derrota, mas eu quero ouvi-lo agora sobre a vitória, sobre a virada do Palmeiras, você que esteve ontem no Morumbi. Boa tarde para você, Ivan. Tudo bem, Guilherme Lage, André Galvão, um abraço a todos que acompanham o Papo de Craque primeira edição. Uma equipe consolidada e que mentalmente é muito forte, então não desiste, né? Além da qualidade coletiva, além da qualidade individual, além das peças que saem do banco de reservas, é um Palmeiras muito consistente. Ontem, abaixo na primeira etapa, deixando o São Paulo controlar mais o jogo, depois no segundo tempo retomando, principalmente quando o Mike é colocado na lateral direita e o Gustavo Gomes retorna para a zaga. Alguns atletas cresceram de produção. O Dudu pouco fez no ataque, principalmente pelo lado direito, conseguiu produzir mais pelo lado esquerdo, e no Allianz Parque pelo lado direito ele é um terror. Ontem pelo lado esquerdo ele conseguiu contribuir mais. O Scarpa teve
pouco espaço para jogar. O Danilo também são peças importantes. O Rogério Ceni povoou o meio-campo, mesmo tendo 3 zagueiros, né? Abriu mão de um atacante, o Luciano, para colocar mais um homem no meio, para tentar fazer com que o Palmeiras não tivesse liberdade para construir o jogo. O São Paulo subiu a marcação também, atrapalhou um pouquinho a saída de bola do Palmeiras, mas o Verdão é muito forte por baixo e por cima. E no final das contas, mentalmente conseguiu fazer com que o São Paulo fosse empurrado para o campo de defesa. O São Paulo ficou sem armas para conseguir mudar esse cenário. Aos poucos foi perdendo o controle do jogo. Se a gente observar os números do Palmeiras na segunda etapa, já estava mais ou menos se desenhando ali ou o empate ou até mesmo a virada, porque o Palmeiras cresceu muito de produção e aí o São Paulo não conseguiu suportar a pressão alviverde. É o que tem sido nos últimos jogos. Um Palmeiras bastante consistente que evidentemente vai brigar pelas principais competições. Não cai de produção mesmo quando não tem peças importantes. O Zé Rafael tem sido importantíssimo para o Palmeiras. Ontem não jogou, o time não caiu de produção. O Gabriel Menino fez um bom jogo, na medida do possível. São características diferentes. Ele não vai entregar a mesma transição rápida que o Zé Rafael entrega. Mas é um Palmeiras que só merece elogios porque a temporada alviverde é um esculacho até aqui. Muito bem, é uma grande temporada e eu já vejo muita gente empolgada assim com a liderança do Palmeiras. Obviamente que não estou falando do torcedor, o torcedor tem todos os motivos para estar mais do que empolgado, afinal, citei, são 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 3 vitórias em clássico nesse primeiro turno. Agora, é um dado interessante, né, porque já começa a conversa assim, o Palmeiras é muito favorito, vai ser muito difícil tirar o título, e um dado interessante que eu confesso ainda não tinha visto, né, não tinha parado para pensar nisso, a liderança do Campeonato Brasileiro em 13 rodadas, né, nas edições passadas, não era tão distante assim do desempenho do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras está na média, na pontuação do que vem acontecendo nos últimos anos. E sim, nas temporadas em que fugiu da média para mais, tinha uma pontuação superior. Já eu cito aqui os números direitinho para vocês entenderem na prática o que eu estou querendo dizer. Mas eu tô citando isso para passar para o André Galvão, porque eu quero saber dele. Ele, Galvão, que em algum momento chegou a ter dúvida se o Palmeiras poderia ter tanta concentração assim no Campeonato Brasileiro. Será que agora já acha o Palmeiras muito favorito pelas demonstrações de força que tem dado? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, Guilherme Lage. Boa tarde, Ivan Drago. Boa tarde a todos. É sempre uma questão que você precisa levar em conta, né? Vários pontos. Porque você precisa fazer, por exemplo, o seguinte raciocínio. O Palmeiras hoje, ele joga a bola de campeão, né? Isso é indiscutível. O Palmeiras hoje, ele joga a bola de campeão, né? Ele tem um nível de atuações muito forte, muito forte. Meu Deus do céu, a fortaleza mental que é essa equipe, que não se abate praticamente em condição nenhuma, né? É claro que essa confiança advém dos títulos conquistados. Isso torna o Palmeiras, sim, um grande favorito, né? Um grande favorito para a conquista do título. Mas aí você olha para essa pontuação e você percebe que realmente a pontuação do Palmeiras ainda está na média. Tudo tem a ver com o início do campeonato. Vale lembrar, né? As pessoas se esquecem, mas nas primeiras 5 partidas do Palmeiras, o Palmeiras só ganhou uma. Nos primeiros 5 jogos do Palmeiras, o Palmeiras só ganhou um. Só ganhou do Corinthians, o clássico contra o Corinthians. Né? Na época a gente até falou, o Palmeiras encarou o clássico contra o Corinthians de uma forma diferente que vinha encarando os primeiros jogos do campeonato. Né? O Palmeiras encarou, na verdade, o primeiro jogo no campeonato foi contra o Flamengo, no Maracanã. Aí o Palmeiras realmente entrou no campeonato, empatou esse jogo. Aí veio pegar o Corinthians, meteu 3-0 no Corinthians. E na sequência ainda vem o Fluminense, o Palmeiras empata em casa com o Fluminense, mas foi um jogo que o Palmeiras deveria ter vencido, ou pelo menos produziu para vencer.
tomou o empate no finalzinho do Fluminense no Allianz Parque. Mas nas primeiras 5 rodadas, o Palmeiras só conquistou uma vitória. E é por isso que essa pontuação hoje do Palmeiras é uma pontuação na média. Porque depois dessas 5 primeiras rodadas, aí o Palmeiras não parou mais de vencer, né? Só tem um empate contra o Atlético Mineiro, jogo no Allianz Parque. Mas é um time realmente pronto, né, para ficar nessa disputa do título. E aí você olha para os adversários do Palmeiras, você tem que considerar o seguinte: o Corinthians, pela pontuação, tem 3 pontos a menos, não dá para descartar o Corinthians nesse momento. São 3 times com 7 pontos a menos: Atlético Paranaense, Inter e Atlético Mineiro. Também uma pontuação absolutamente acessível, faltando 25 rodadas para o final, e a gente precisa considerar o Galo um grande adversário do Palmeiras, porque é o atual campeão. O Flamengo, que está 13 pontos atrás, daqui a pouco não pega mais. O campeonato, claro, ele oferece oportunidades para recuperação. Nós já vimos grandes recuperações no Campeonato Brasileiro. Mas 13 pontos começa a ser uma distância um pouco grande demais, né? Se passa mais 4 rodadas, e a distância não diminui, a distância fica nisso, ou às vezes até aumenta, aí o Flamengo não pega mais. Passa a ser um time a menos na disputa do título. Então é esse tipo de coisa que você tem que ver, você tem que projetar mais pra frente. Só não acho que o time ontem não mereça nenhuma crítica. Aí eu discordo do Ivan, né, quando ele diz que são só elogios. Eu acredito que ontem... Temporada. Tudo bem. É que no jogo de ontem, especificamente, o Palmeiras começou muito mal o clássico contra o São Paulo Morumbi e teve a ver com a escalação. Então, a gente elogia demais o trabalho do técnico Abel Ferreira, dos seus auxiliares. Ontem era o João Martins que estava no banco, mas a escalação do Palmeiras ontem foi ruim, é preciso dizer isso. Não tem por que ignorar esse fato, né? O Palmeiras começou o jogo mal escalado, com 3 zagueiros, com o Dudu fazendo a ala direita, né? Totalmente perdido o Dudu por aquele setor. Depois o Gomes virou lateral direito. Quando o Palmeiras passou a perder o jogo, o São Paulo recuou. E naturalmente o Palmeiras passou a ter uma linha de 4. Aí o Gomes era o lateral direito. Também não fazia nenhum sentido o Gomes ficar de lateral direito até a substituição, né, feita pelo João Martins, né, colocando o Mike, tirando o Luan, como o Ivan Drago citou. Aí sim o Palmeiras passou a ser totalmente o senhor do jogo, né? No Morumbi, dominou o São Paulo completamente. Então a escalação ontem foi ruim e esse reparo, né, essa crítica pode ser feita apesar do trabalho excepcional do time na vitória contra o São Paulo. Olha, eu entendo que não tem nada decidido, mas se a gente levar em consideração o nível de atuação do Palmeiras, a pergunta que precisa ser feita é essa: quem é que tem condições de chegar no nível de atuação que o Palmeiras apresenta hoje para disputar o título? Porque o Campeonato Brasileiro exige regularidade. Quem é que entrega a regularidade hoje, além do Palmeiras? Garante que o Palmeiras vai ter essa regularidade até o final? Vai manter o mesmo nível de atuações até o final? Então, eu vou te devolver com uma outra pergunta. O que faria o Palmeiras cair de produção? Ivan, o Palmeiras não começou o campeonato com essa produção. Ou começou? O Galvão acabou de citar isso. Mas foi um momento... Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu acho, pra mim, o Palmeiras é muito favorito nesse momento, porque você não vê ninguém chegando perto. Só que assim, eu acho que muitas vezes a gente tem uma tendência de pegar um trecho, que é o inicial, por uma questão até às vezes de ansiedade, e projetar isso pro resto como se fosse certo. Não. Não é certo. Desculpa. A exceção... Tem um terço de campeonato até Não, aqui. Gui, discordo. A exceção foi o começo do Campeonato Brasileiro. A temporada do início ao fim do Palmeiras, do início até aqui, porque ela não terminou, evidentemente, ela é extremamente consistente. Não, é muito boa. Aquilo foi uma exceção. É muito boa, mas estadual e primeira fase de Libertadores. O Palmeiras foi excelente no que teve até aqui para disputar. Ainda assim,
se você colocar como finalizada o campeonato, como uma disputa que praticamente não tem mais jeito, para mim é um pouco de ansiedade. Não, mas pra mim é um pouco de dizendo você tá isso. pegando um trecho e tá projetando pro restante. Não, ninguém tá dizendo isso. Embora eu tenha separei até aqui um negócio que eu quero falar, que eu acho que favorece muito o Palmeiras nessa briga com o Corinthians. Para mim, a distância que hoje existe na tabela entre Palmeiras e Corinthians, ela não é real. Ela não é real. Para mim, ela é maior. Pelo nível de desempenho? Claro, por tudo. Evidente. Pelos adversários que foram enfrentados até aqui, concordo. onde foram enfrentados, eu já falo mais, concordo. Mas eu interrompi sua linha de pensamento. Pode falar. Só para concluir, ninguém aqui está dizendo que o Palmeiras já é campeão, mas ele caminha demonstrando muita segurança, porque ele entrega regularidade num campeonato em que se exige regularidade e consistência. E se você reparar nos demais, todos oscilam. Todos oscilam. Como o Palmeiras oscilou no começo do campeonato. Mas ali foi um momento de falta de concentração, André. Você sabe disso. Aquilo foi uma exceção na temporada alviverde. Mas não pode voltar a acontecer, Ivan? Não sei. A gente não sabe como é que vai ser esse calendário até o final do ano. Não sei. Vai voltar a Libertadores. Ontem o Palmeiras fez o seu... parece assim um número bobo, né? Mas pergunta para os treinadores se não é um número que faz diferença. Ontem o Palmeiras fez o seu 41º jogo no ano. 41 jogos no ano. Porque o Palmeiras está em mais uma temporada em que ele está fazendo todos os jogos. Isso aconteceu também em 2020. O Palmeiras teve o Mundial esse ano. o Palmeiras fez todos os jogos em 2020. E agora em 2022 está fazendo todos os jogos, porque ele não é eliminado. Então ele nunca fica uma semana sem jogo. Foram 41 jogos até aqui. Se o Palmeiras chegar nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras tem mais 40 jogos para fazer, totalizando 81 jogos na temporada. Cara, eu diria até que é um pouco de irresponsabilidade a gente projetar o que o Palmeiras está fazendo hoje e pensar que vai fazer exatamente igual nos próximos 40 jogos. Mas o que levaria o Palmeiras a cair de produção? Todos vão passar por isso. Fisicamente todos vão passar por isso. Todos vão passar por isso. É impossível. Todos vão passar por isso. O Palmeiras... Não se sabe. Não se sabe se todos vão passar por isso, como a gente não sabe, inclusive, se o Palmeiras vai passar por isso. Exato. Pode ser que o Palmeiras caia na Copa do Brasil. É pouco provável, mas isso pode acontecer. Exatamente. Depende das classificações nas Copas. Claro. Então a gente não sabe. A gente tem um cenário de um campeonato brasileiro ainda muito... Como é que eu posso explicar? Inseguro? Não é inseguro, ainda muito embrionário. Embrionário. Precisa ser desenvolvido. Eu entendo o que você está falando e concordo, Galvão. Porque no meio do ano tem janela, sabe? Você não sabe exatamente quem chega, quem sai. Tem muita coisa para acontecer. O Ivan talvez não esteja sendo tão ansioso como eu estou falando, mas a gente vê a repercussão de todo o nosso meio, e aí eu nem levo em conta torcedor, porque torcedor tem muita empolgação e tem um cara muito pé da vida porque perdeu o jogo ontem, coisa de questão de rivalidade. Mas a gente já vê, ouve, lê coisas assim. O título é do Palmeiras. Não, isso não. Assim, sabe? Só perde isso se der um vacilo muito grande. E esse tipo de coisa, se o Palmeiras não tivesse tido aquele início de campanha, né, oscilando, e fosse esse Palmeiras desde o início do Brasileiro, ia ser difícil realmente rebater esse tipo de afirmação. Mas eu acho que é precipitado, só isso. Também acho que o Palmeiras é favorito. É precipitado, mas chama demais a atenção, né? Nós falamos aqui, e aqui ninguém faz média, nós falamos aqui quando o Corinthians foi líder do campeonato por algumas rodadas. Não demonstrava futebol para estar na liderança, né? E tem mais Tanto é que aos poucos foi perdendo essa consistência e o Palmeiras acabou assumindo a liderança. O que não diminui o campeonato do Corinthians. Claro que não. É um grande campeonato até aqui. Ninguém tá falando isso. Precisa ser contextualizado, né? Claro, evidente. Precisa ser contextualizado. É que a gente já ouviu muitas vezes, o Corinthians aí não tem que estar aí, não tá na posição errada. Não, desculpa. a questão o Corinthians física... tem 4 pontos a mais que o terceiro colocado, por exemplo. A questão física... faz um bom campeonato. A questão física, ela pode interferir? Ela pode interferir, mas ela vai interferir também para as outras equipes. Até um ponto em que alguns vão permanecer nas competições, outros vão cair mais cedo. Agora, observem uma coisa. O Abel roda o time o tempo inteiro. O Palmeiras não jogou com força máxima a primeira fase da Libertadores. Jogou com a base considerada titular, mas foi rodando o grupo. Foi assim no Campeonato Paulista e
tá fazendo das competições um verdadeiro esculacho. Aí você observa os caras que saem do banco. Todo mundo que sai do banco joga. Gabriel Menino tá recuperando, Verón tá recuperando, o Murilo agora se consolidou, até o Mike ontem entrou muito bem. Todos os titulares vivem uma excelente... Tem jogado bem, Ivan. Lógico. É só discordo do Menino. Menino, você achou que ele não cresceu de produção nos últimos jogos? Acho que ontem ele foi razoável. Eu não vejo assim. A característica não é a mesma do Zé, né? Eu não vejo essa recuperação do Gabriel Menino. Mas de resto, eu acho que o Palmeiras O Scarpa saiu da ponta, foi jogar no meio, rendeu. Mas aí a estrutura o Wesley tem entrado. né? É claro, por isso que eu tô falando. Gabriel Assim, é difícil você achar que esse time vai cair assustadoramente de produção. Aí você olha pro Galo. Não, mas pra perder o campeonato, presta atenção, Ivan. Pra perder o campeonato, ainda não precisa cair assustadoramente de rendimento. Pra perder o campeonato, não. Não, o campeonato é no começo ainda, os times estão próximos. Não. É isso. Ainda. Se você daqui a pouco bota 10 pontos de vantagem, aí eu concordo com você. Mas eu acho que tá caminhando pra isso. Eu acho que tá caminhando pra isso. Ivan, a gente não pode esquecer que agora as Copas voltam, que a gente teve uma arrancada de brasileiro de 6 rodadas seguidas, e isso deixou uma impressão muito forte. Agora a gente volta a ter brasileiro só no final de semana. Vem aí Copa do Brasil. Quem que é o adversário do Atlético Mineiro na Libertadores? É o Emelec, que estava no grupo do Palmeiras. O Palmeiras e o Atlético devem avançar na Libertadores, vão se enfrentar e dali um deles vai ser semifinalista e o outro não vai ter mais Libertadores. E se o Palmeiras passar pelo Galo de novo? Entendeu? É óbvio, a gente está discutindo tudo aqui. Esse confronto vai ser muito importante. Eu diria que é o confronto mais importante do Palmeiras no ano. E o Flamengo? O provável confronto contra o Galo nas quartas da Libertadores. E o Flamengo vai ter dificuldade de passar pelo Atlético e vai ter dificuldade de passar pelo Tolima, porque o Tolima fez uma boa primeira fase de Libertadores. E tá bem no campeonato é um adversário local. Difícil. A questão é a seguinte, eu vou tentar antecipar uma situação aqui, não é... Eu não costumo fazer muito isso, mas eu só entendo um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que o Palmeiras assumiu uma consistência em que a gente vai ver, a partir de agora, ele só aumentando a diferença para os demais. Muito bem, a sorte está esperando por você. Chegou o Soulbet. Eu dou sempre o exemplo de quando o Santos era líder e eu contextualizei aqui e disse que não imaginava o Santos levando muito tempo essa liderança para frente. Teve Santista bravo, paciência, mas a gente viu aí que com o tempo, acho que nessa, eu erro, tá? Erro pra caramba, como todo mundo, quem disse que não erra mente pra vocês, mas nessa questão eu não errei. No Campeonato Brasileiro, até o final do primeiro turno, eu tive aqui o trabalho, eu peguei os adversários de Palmeiras e Corinthians. E por que eu acho que o Corinthians, assim, a diferença é maior do que a tabela hoje mostra? Primeiro, pelo futebol, e segundo, que eu acho que o Corinthians, nesse primeiro turno, eu não tô dizendo aqui favorecimento, nada disso, tá? Mas pela maneira como a tabela do Corinthians foi até aqui, eu acho que ele teve jogos simples contra equipes aí de menor investimento, jogos que você tem que ganhar, se você quer brigar pelo título brasileiro, todos em casa praticamente, né? E se a gente pegar até o final do primeiro turno, eu vejo uma diferença grande das tabelas de Palmeiras e Corinthians, né? Em 6 rodadas. O Palmeiras vai ter o Avaí fora, o Atlético Paranaense em casa, o Fortaleza fora, o Cuiabá em casa, o América Mineiro fora e o Internacional em casa. Quer dizer, os jogos que o Palmeiras vai ter fora de casa, contra Avaí, Fortaleza e América Mineiro, o Avaí é o 11º, o América Mineiro o 16º e o Fortaleza o penúltimo da competição, né? Enquanto que o Corinthians tem na sua tabela até o final do primeiro turno o clássico com o Santos, o Fluminense fora, o Flamengo em casa, o Ceará fora, o Coritiba em casa e o Atlético Mineiro fora. Eu acho que daqui do Corinthians, o único jogo que me parece que talvez possa ser um pouquinho mais simples é o Coritiba em casa, né? É o Coritiba em casa. Então, eu vejo a tabela do Palmeiras mais carregada para o início e a do Corinthians mais para o final. Então, por isso, acho que talvez ao final do primeiro turno a gente possa ter uma diferença maior. Lembrando que o Corinthians está nas mesmas competições que o Palmeiras. Então, nessas próximas 6 rodadas, ele vai ter os mesmos problemas de calendário que o Verdão. Vamos ver. Se o Corinthians mantiver esse aproveitamento nessas próximas 6 rodadas, vai ser muito legal e positivo para o Timão. Sei que tem torcedor do Corinthians bravo comigo agora, mas eu acredito que seja até
provável que o rendimento, que é o aproveitamento em pontos do Corinthians, sofra uma queda até o final do primeiro turno. Vamos para o intervalo? Já já a gente volta com o lado tricolor do clássico de ontem, hein? Transamérica, melhor do futebol, líder em audiência. Transamérica.